Rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma situação meio chata. Eu acho que a maioria de vocês não gosta de ouvir sobre isso, mas é importante a gente falar, que é os possíveis jogadores que vão acabar saindo do Chelsea. E sim, aquele vídeo de Nkunku foi eu puxando e começando esse assunto. Então lá naquele vídeo eu falei sobre a possibilidade de um jogador grande que chegou tem pouco tempo por um enorme valor já saindo do clube. E hoje eu vou fazer uma lista desses jogadores que alguns chegaram tem pouco tempo e já estão de saídas. Nomes que vão assustar vocês, por exemplo, nomes como o de Petrovic, nomes como de Enzo Fernandes, nomes como de Madueke, nomes como de João Félix. Nesse vídeo eu vou abordar essas questões, talvez apontar alguns detalhes desse tipo de venda e do porquê que ela vai acontecer. Essa é a proposta do vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, sinceramente, esse é um assunto que eu particularmente não gosto tanto. Por quê? Eu costumo me apegar bastante, assim, aos jogadores que jogam no meu clube. Eu gosto deles, eu acabo comprando a ideia deles, e esse projeto novo do Chelsea, ele é bem irritante nessa parte, porque eu acabo me apegando a um jogador e ele vai embora logo, ou acaba surgindo tantos jogadores novos que eu acabo ficando meio que com aquela falta de identidade, sabe? Nessa geração nova de jogadores do Chelsea, eu sinto isso um pouco. Eu, inclusive, diminui muito meu nível de torcedor por causa disso. Essas últimas mudanças, não sei se com vocês também aconteceu, me afetaram bastante, assim, como torcedor, porque eu não conheço a maioria desses caras, mano, é um monte de cara novo. Alguns eu já gostava antes, como o caso de Nkunku, eu já conhecia já tem bastante tempo, mas a maioria não é o caso. Então, torcer pra esses novos jogadores é diferente em relação ao que era a geração antiga, principalmente a que conquistou a UCL, né, que foi feita de uma maneira bem mais lenta, né, pra realmente acontecer do que foi essa explosão de jogadores novos que tá rolando agora. E isso também causa alguns problemas. Essa rotatividade de jogadores, essa quantidade massiva, acaba deixando alguns de fora. E, por exemplo, nessa temporada, Ben Chilwell não joga, é um jogador sênior do clube que tem um puta salário e ele não entra em campo. A gente tem questões como, por exemplo, a torcida. A torcida, ela não viu esse jogador, ele se adaptar ao campo. Então, muito torcedor não tem nenhuma fé no jogador ou nenhuma boa vontade. Isso dá pra perceber em alguns comentários. Por exemplo, Nkunku é um cara que chegou aqui, ele mal jogou, e tem um monte de torcedor que odeia ele. Tipo, esse cara tem que sair, ele é muito ruim. E ele nem joga, sabe? Tipo, é uma situação bem bizarra, assim, porque o jogador não teve nem a oportunidade de mostrar do que ele é capaz. E ele já é odiado por uma parte da torcida. A gente tem o caso também de Noni Madueke, que desde aquela vez que ele pegou a bola da mão de Palmer, que a torcida não gosta dele. Então, constantemente, se Madueke não faz uma boa partida, ele é hateado pra caramba. E se ele faz uma boa partida, ele é gostado um pouquinho só, sabe? Há uma falta de paciência com alguns jogadores que chegaram aqui, porque os torcedores, assim como eu, alguns não sentem essa coisa dele fazer parte do clube porque ele chegou tem muito pouco tempo. Foi mais fácil a torcida começar a odiar esses caras pelas últimas fases ruins do que as fases boas. E isso é o que torna essa lista aqui possível, ok? É exatamente isso. Lembrando que isso aqui não é um conteúdo jornalístico de cobertura pra quem acabar tendo essa confusão na sua cabeça, não. Isso aqui é um conteúdo especulativo sobre o mercado do futebol, assim como quase todo o conteúdo desse canal. Eu não trabalho com furo de notícias. E aqui eu vou dar meus comentários sobre essas saídas, se elas são boas, se elas são ruins. E é basicamente isso que eu vou fazer aqui hoje. Enfim, cara. E temos alguns reportes no mercado, primeiro pra goleiro, né? Kepa, ele já tá fora do projeto, então é algo que a gente já esperava, né? Ou ele vai voltar pra La Liga, ou ele vai continuar dentro da Premier League. Petrovic, que está jogando na Ligue 1, ele é um cara com muito mercado. Antes do Chelsea contratar ele já era muito quesitado por outros clubes e eles queriam ele lá. Ele decide pro Chelsea porque ele achou que seria a melhor escolha, provavelmente porque ele gosta do clube. Pela entrevista que ele chega, isso fica até claro. E agora que ele faz uma boa temporada, eles não dão continuidade a ele. Obviamente ele vai acabar saindo. Eu não acho que Petrovic vai continuar, principalmente porque o nosso treinador atual, Enzo Maresca, ele tá saindo muito bem. Então, como o treinador tá saindo muito bem, ele vai continuar no cargo. Ele não gosta do tipo de goleiro que Petrovic dificilmente ele vai jogar aqui. Eu não acho que ele tirou Petrovic por desempenho, ele tirou por não ter a característica certa. E, sinceramente, pra você, torcedor que tá vendo, entenda, os treinadores têm características e eles vão preferir algo diferente do que o que você gosta, entendeu? Então eu entendo ele preferir outro tipo de goleiro. Agora, eu não acho certo o goleiro atual que a gente tem, ok? Então, talvez tenha que vender Petrovic, vender o goleiro atual e trazer outro. Pra mim seria a coisa correta a se fazer. Seguindo pra zaga, a gente tem dois zagueiros problemáticos que eu venho falando nos últimos tempos, que é Disasi e Badiashile, e eles também estão sendo reportados em muitos times italianos. Eu vejo reporte de time italiano em Disasi e Badiashile há muito tempo, ok? Não tem pouco tempo, tem quase um ano já. E eu acho que é real, ok? Porque esses times italianos já tinham interesse nele na época que eles estavam no Mônaco. Então são dois jogadores que são requisitados pela Europa e vão acabar saindo. Ambos têm desempenhos baixíssimos, são reservas, de um lado parte do time B e não tem muito espaço. Com a chegada dos novos jogadores, né? Por exemplo, como vai ser o caso de Aaron Anselmino, eles vão perdendo mais espaço. Perdendo esse espaço, obviamente, eles vão precisar
achar outro clube. Basicamente vai ser isso, cara. Eu acho que um Dizazinho e um Badiashile vão acabar no Juventus, no Milan ou algum outro clube italiano. Eu acho, inclusive, que eles vão dar a volta por cima na carreira, ok? Eu acho dois jogadores talentosos, só não deram certo com o Chelsea por N que sejam os motivos. Pode ser a Premier League, que tem um ritmo muito alto. Não sei, mas não tá dando certo. Bom, aqui a gente segue pras laterais. Aqui tem dois nomes que vão dar um pouco de polêmica. Ben Chilwell, eu já falei, ele tá fora do projeto, então eu não vou nem ficar entrando muito detalhe. Quem pode contratar ele é o Manchester United, se você tiver em dúvida. O que eu entendi, tem um interesse ali e deveria, ó. Ele é um ala muito bom pra ideia de Ruben Amorim, então acho que ele pode completar esse elenco. E a gente tem o nome de Reece James. Sim, ele mesmo. Muita gente tem uma galerinha aí bem chata que acha que o Reece James é um mau jogador. Não é. De fato, o grande problema de James são as lesões. Tirando isso, ele é um excelente jogador. E se ele tiver bem fisicamente, cara, ele é top 10, top 5 do mundo como um lateral direito. Agora, tem uma parte da torcida que não gosta dele exatamente por ele estar muito lesionado. E eles querem que ele vá embora. Tem uma galera que quer. E eu entendo essa galera, entendo o ponto deles, mas a gente meio que não tem uma segunda opção. Eu acho que ele é um jogador muito importante atualmente pra gente se livrar dele. Só que isso não quer dizer que não vai acontecer. Porque o mercado olha pra ele de um jeito bastante positivo. O Real Madrid tem interesse, alguns outros clubes grandes têm interesse. Eu acho que pode acabar acontecendo a venda dele. Principalmente por ele ser da academia e ele ter uma desvalorização nos últimos tempos. Ele pode sair barato pra algum clube grande que só vai se preocupar com o salário. Por exemplo, imagina o Barcelona, ele tá nesse momento meio balançando. Aí vai lá e consegue um Reece James por 40 milhões de euros. Ele vai comprar, ele vai, pô, vou me livrar desse cara aqui e vou comprar ele, porque ele é um puta jogador e ele vai pagar só o salário alto dele, que não é nada demais pro Barcelona também, ok? O salário dele é alto, mas também não é nenhum absurdo. Então é um jogador bem vendável, ok? Ele não tem muito reporte não, mas eu tô falando da possibilidade, porque apesar das muitas lesões, se ele tiver um time médico decente, ele volta a ter a carreira dele e aí você pega um top 5 do mundo, tá ligado? Do nada do Chelsea, e aí o cara fica jogando lá um tempão e não jogou aqui por causa de lesão e agora a torcida já não gosta tanto dele. É complicada essa situação, ok? Bem complicada. A gente segue pro meio de campo, nós temos primeiro o Caçadei, né? Que tá tentando ser vendido já tem um tempo. Toda janela tem esses reportes dele. Inclusive na última eu achei que ele ia acabar saindo, não saiu. E eu acho que algum time italiano deveria fazer um movimento pra ele. Pode ser o Napoli, pode ser, sei lá, outro. É um jogador italiano, um jogador bom, tá num bom momento da carreira e só precisa continuar jogando. E aqui ele não vai ter muito espaço, ainda mais com a chegada de André Santos. O outro é Enzo Fernandes. Sim, o Real Madrid tá interessado em Enzo Fernandes. E pra que eles estão interessados em Enzo Fernandes? Pra substituir Toni Kroos. Por que ele vai substituir Toni Kroos? Porque ele tem características parecidas, ele é um jogador quase tão bom quanto, obviamente, tá abaixo de muita coisa em Toni Kroos, ok? Mas ele tem um nível muito bom. E ele entrega algumas coisas que Toni Kroos também não entregava. E ele tem algumas coisas a mais que Toni Kroos não tem, ok? Apesar dele não ser um extremo criativo que nem Toni Kroos, ele é uma opção interessante pro Real Madrid, que precisa reforçar essa parte criativa. E sendo treinado por um Ancelotti da vida, pode ser que ele evolua muito. Então, eu acho que Enzo Fernandes vai sair, viu? Eu acho que não vai continuar muito tempo, não. Acho que o Chelsea vai perder essa peça. Porque o jogador tá bastante satisfeito, né? De estar no banco de reserva e do jeito que a torcida trata ele. Tem muito torcedor que odeia ele e não faz sentido. Esse aqui realmente não faz sentido. Desde que ele chegou, ele foi um jogador muito importante. Parece que a galera tem uma memória muito curta, né? Muito estranha essa memória. E parece que eles esqueceram de tudo que ele já fez até aqui. Teve momentos terríveis do Chelsea que só ele tava jogando bem em campo, cara. Ele e Thiago Silva, assim, juntos ali, brigando com tudo e todos pra permanecer o nosso clube em pé. Aquela época me pegou muito, inclusive eu peguei muito carinho por ele como jogador por causa disso. Porque ele lutou pelo nosso clube desde que ele chegou. Só que eu vejo um desrespeito muito grande da torcida com ele, cara. Inclusive, muito dessa lista ela acontece por causa da própria torcida, cara. E assim, o Chelsea ele tem uma torcida que tem passado muito do limite com os jogadores por causa desse novo projeto, ok? Eu sinto que tem muito jogador que é extremamente odiado, assim, tipo, e o cara nem joga às vezes. Enfim, vamos seguir em frente aqui, agora pra meia atacantes. Nós temos dois nomes que vão, acho que acaba saindo. O primeiro deles é Chukwuemeka, que já deveria ter saído já tem um tempo. Eu acho que é um jogador que precisa continuar a carreira dele. Deve ser revendido aí mais ou menos do que o que custou. É um jogador bom e eu acho que os times deveriam investir nele, com toda certeza. E eu não acho que ele deveria continuar aqui porque ele não vai ter espaço. E aí nós temos Hernandez Burgihal, que acabou de chegar. E sim, provavelmente tá de saída aí. Tem muitos clubes interessados nele. Eu acho que talvez um que possa fazer um movimento e deveria é o Tottenham. Porque o Tottenham tem prioridade pra essa característica pro treinador atual deles, que é Ange Postecoglou. Eu acho que ele pode ajudar muito mais o Tottenham do que a gente atualmente, porque ele não tem espaço e não é um jogador bom. Eu me decepcionei um pouco com o Kier, não esperava mais dele e ele não tem entregado nada de bom em nenhuma parte do campo, nem na defesa, nem no ataque, nem na criatividade. É um jogador morno em campo, talvez não se adaptou ao Chelsea em si, né? Quando ele ganha a oportunidade, ele normalmente joga no lixo. Por último, agora nas pontas, nós temos dois nomes. O primeiro eu já falei aqui, Madueke. Cara, é terrível, assim, me dói muito. Porque ele é um jogador muito esforçado, muito dedicado. Ele, em teoria, vem com status muito menor do que o de Mudryk, e ele até aqui entregou muito mais do que Mudryk. Muito mais, assim, um mar de diferença entre os dois. De constância, de dedicação e tudo mais. Ele melhorou muito como jogador em todas as características. Hoje, na seleção da Inglaterra, ele tá sendo convocado e tem jogado muito bem. Nos jogos importantes, ele tem jogado bem, mesmo quando ele joga mal no nosso clube. Em alguns jogos, ele não joga super mal. Ele só tem um desempenho abaixo, não é protagonista, mas ele faz a parte dele dentro
da partida, nunca deixa a desejar em nenhuma parte do campo, e ainda assim ele é extremamente odiado, e cara, isso vai custar, porque o jogador não vai querer estar num ambiente desse, ele não ganha tanto assim, o Chelsea não paga um puta salário pra Madueke, e ele tem mercado, tem times interessados em Madueke, cara. Por exemplo, o Tottenham pode pegar ele de volta, né, porque ele vem de lá, e muitos outros clubes precisam de jogadores da característica dele, do jeito que ele faz o jogo. Então o Madueke, a chance dele sair é altíssima. É triste demais perder um potencial desse, porque esse moleque tava voando agora, e simplesmente toda vez que ele faz uma partida minimamente ruim, todo mundo xinga ele, talvez por causa daquele caso lá com o Palmer, como eu já disse, o que é bizarro, cara, assim, é muito infantil da parte da torcida fazer isso, inclusive. É muito infantil. E aqui eu falo de torcedor brasileiro e gringo, assim, juntos, assim, odiando ele como jogador. É bizarro, cara. E não tem como não olhar isso pra esse tratamento sem pensar na questão, por exemplo, com o que rola com o Vinícius Júnior, cara. Porque o tratamento dele de Mudryk é muito diferente, cara. Eu não queria entrar nesse assunto nesse canal, e eu não vou entrar, mas eu duvido muito da índole da maioria dessas pessoas que tem uma extrema paciência com o Mudryk e nenhuma com o Madueke, cara. Eu acho que tem alguma questão aí não resolvida, ok? Desse tipo de torcedor. Eu me afastei de cada um deles, ok? Eu não sigo mais nenhum deles. Porque é muito estranho o seu papo. Porque um cara entregou no clube e o outro não entregou. Um custou menos, o outro custou muito mais. E você odeia o outro? Por quê? Qual a questão por trás disso tudo? Então, eu fico aqui nesse... Não vou entrar tanto no assunto, mas vocês entenderam o que eu quis dizer aqui. Enfim, cara. E a gente também tem Sancho. Sancho também pode estar de saída aqui nesse momento. E eu não entendi porque ele não tá jogando mais. Tem alguma questão dele aí por dentro. Não sei se é com o treinador, não sei se é com a direção do clube, não sei se é questão de contrato, por exemplo. Mas ele não joga, tá numa situação nebulosa atualmente, não sabemos o futuro dele. Talvez ele volte pro Manchester United. Eu acho que ele combina bastante com o treinador Rubem Amorim, que provavelmente pode voltar o Sancho Prime pra jogo. Ele pode, porque ele deixa de jogar na ponta e vai começar a jogar no ataque, que é uma posição maravilhosa pra ele. E jogando mais perto do gol, sem ter que marcar muito, ele vai jogar bem. Então o Sancho pode acabar voltando pro United até o fim dessa temporada, inclusive, ok? Isso aqui é um dos que eu tô prevendo que vai acontecer, porque tá muito esquisita a situação dele, ninguém fala nada do que realmente tá acontecendo nos bastidores, ok? Aqui eu sigo pra frente, e aqui um caso talvez um pouco parecido com o Madueke, só que um pouco menos, o João Félix. Assim, o João Félix, ele tá numa situação terrível dentro do time do Chelsea. Por quê? Ele joga bem na Conference, ele destrói uma partida na Conference, ele não ganha oportunidade na Premier League, e ele não ganha oportunidade em outras partes. Ele tá numa situação muito ingrata, porque não importa o que ele faça em campo, ele nunca vai conseguir ser titular na frente de Cole Palmer, ou ganhar uma oportunidade sólida pra outra parte do time. E então ele vai ficar sendo subutilizado o tempo inteiro como um coadjuvante dentro do Chelsea. Só que ele tem potencial pra mais. Eu não acho que ele vai aceitar essa situação durante muito tempo. Ele chegou por um preço bastante acessível, então ele é uma revenda que dá pra pegar um dinheiro ali fácil, porque ele tá jogando bem, inclusive, né? Deve chamar a atenção de muitos clubes, inclusive o próprio Manchester United, que pode ter interesse nele. E eu acho que ele pode sair, viu? Eu acho que ele parece bastante infeliz no banco de reserva. Parece sempre bravo ali de, tipo, não ganhar nem minutos, assim. Inclusive o próprio treinador já comentou sobre o quanto isso é injusto com ele, só que ele não tem o que fazer porque o elenco é cheio. Uma situação terrível pra ambas as partes. Agora a gente tem o nome de Christopher Nkunku, que eu já falei no vídeo. Tem um vídeo separado aí se você quiser assistir, onde eu falo da situação de Nkunku, o que ele tá vivendo aqui, e sim, esse aí vai acabar saindo. E aqui eu vou entrar num detalhe muito importante que vocês precisam entender de Nkunku, que talvez alguns torcedores não entendam. Esse cara, ele seria titular em todos os times de Big Six. Todos. No Tottenham, no Manchester City, no Arsenal, ele ganharia titularidade em cima, sei lá, de Gabriel Martinelli. Ele é melhor que Gabriel Martinelli. E do jeito que o time joga, ele consegue fazer a função que vão pedir pra ele. Então, ele seria titular em quase todo canto. Ele pode substituir até o Odegaard. Se o Odegaard se machucar, ele é extremamente criativo, ele pode ir lá e fazer a função. Ele é um cara incrível. Ele pode jogar muito de posição de campo, ele joga muito bem todas. Ele pode fazer falso 9, por exemplo, no Arsenal da vida. No Manchester City, ele pode jogar nas 5 posições de ataque que tem. É bizarro. Ele é um jogador que seria titular em todos os times, assim, da Europa, assim, grande. Talvez o Barcelona daria um espaço pra ele e ia falar, mano, esse cara é muito bom, ele tem que estar em campo. E o Chelsea tá botando ele no banco. Assim, eu não tenho como explicar pra você o quão bizarro é essa situação. Tem gente que talvez não dê um clique assim na cabeça de entender o que tá rolando aqui. A gente não tá falando de um jogador comum, a gente tá falando dos maiores talentos franceses de todos os tempos. Esse moleque é um monstro, cara. Ele jogava muita bola, cara. E ele não tem tanto espaço na seleção, muito por causa da questão da lesão, né? Ele se lesionou nas oportunidades que ele teve. E porque também tem muito jogador bom nessa geração francesa. Inclusive vai ter vídeo disso no futuro. Mas, cara, ele é muito bom. E ele tá sucateado no Chelsea. Não vai durar. Não vai durar. Ele não vai querer isso aí. Ele tem mercado pra caramba. De todos dessa lista, esse moleque tem espaço em quase todo clube do mundo. Até no Real Madrid. Que eu acho que aí ele aceitaria ser reserva, né? Quem não queria ser reserva no Real Madrid, pelo menos, e ganhar tudo lá. Uma maravilha. Bom, sigo pro último lugar. David Washington. Se o brasileiro sempre me perguntam dele, fala um pouco do David Washington. Eu já falei nas minhas opiniões sobre ele. Talvez esteja um pouco batido, né? Porque tem muito tempo que eu fiz esse vídeo e tem uma galera nova aqui, gigante, me questionando sobre ele. E vai ter vídeo sobre David Washington. O que eu posso dizer pra vocês nesse momento é que ele provavelmente não faz mais parte dos planos desde que Mark Gill chegou. Mark Gill chegando, ele perde espaço pra
pra Mark Gill. Agora, Mark Gill é melhor que ele? Eu não sei. Mark Gill tem características que David Washington não tem, e David Washington tem características que Mark Gill não tem. Eu acho que David Washington vai ser um camisa 9 muito bom no futuro, mas eu entendo que ele vai ser vendido sim aí, provavelmente nas próximas janelas, ele parece não ter muito espaço. E a lista acaba por aqui, ok? São esses os nomes que eu tinha pra falar hoje, eu precisava falar deles. Deixar bem claro que parte disso aqui é culpa da torcida. A torcida tem feito coisas que nenhuma outra eu vi fazendo. É meio bizarro, né? A torcida do Chelsea, ele começou a adquirir uma relação tóxica com os jogadores e não com o dono do clube, que me assusta. Tô bastante assustado, assim. E eu acompanho outras torcidas, ok? Pra quem quiser falar, eu acompanho bastante. Normalmente nas outras torcidas eles têm um jogador que eles odeiam, assim, tipo, sei lá, por exemplo, no Tottenham tinha Emerson Royal, que eles não gostavam. Aqui tem se tornado um bagulho meio bizarro, assim, tipo, porque é uma galera, uma lista de jogadores que, cara, qualquer erro que ele cometa, assim, se ele jogar uma sequência, sei lá, 3 partidas ruins, os caras já começam a pedir pra ele sair do clube. E é complicado, velho. Eu não sei o que dizer sobre essa parte. Vai ser a maturidade da torcida aí no futuro de entender essa parte. Pro vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado dele. Se você gostou, já sabe o que fazer. Deixa o like. Gostou mais ainda, mano? Compartilha esse vídeo com um amigo seu. Qualquer lugar, em qualquer rede social que você tenha, você pode compartilhar. Até na DM de alguém, você pode mandar esse vídeo aqui. Enfim, cara, vocês me encontram também em @ddcorvo em outras redes sociais. Eu tô lá, tô no Twitter, tô no Threads, tô ativo por lá, ok? Muito obrigado a todos vocês que me escutaram até aqui. Tchau.